Vamos compartilhar aqui de novo com vocês. Oi, Carol. Estão conseguindo ver? Novamente? Só me dá um ok. Ok, então vamos lá. O tema da aula de hoje eu estava muito animada para conversar com vocês, que é um tema novo que vem surgindo para a gente cada vez mais criar conteúdo nas redes sociais da sua marca, do que você está começando, do seu negócio. E eu queria começar por aqui. Arrumar a casa. Nada chega a algum lugar em desordem. Essa é a primeira mentalidade que eu queria trazer para vocês nessa aula. Por quê? Porque o seu Instagram, ele não pode, o seu Instagram, o seu TikTok, o lugar que você mais se conecta com as suas clientes, com as pessoas que te seguem, ele não pode estar bagunçado. Então, o que que isso tem a ver? O básico, eu imagino que todas saibam, né? O básico, ele já precisa ser feito e precisa ser bem feito, que é uma boa foto de perfil, uma biografia certa, né? Uma gramática correta, um bom atendimento. Então, eu tenho certeza que isso vocês fazem. Por que isso é importante a gente começar pelo básico? Porque nada cresce e vai para frente se você não tiver aquilo fixado no básico. Então, o seu atendimento ele precisa estar redondo, as pessoas precisam chegar no seu perfil e encontrar um link onde elas te contratam, onde elas falam com você, onde que elas mandam a mensagem para o seu negócio, onde que ela vai ser atendida, por onde? É por direct, é por WhatsApp, é por site, é por algum link externo. Você precisa ter essas coisas básicas do seu perfil muito bem montada. Helena, é tão básico que eu preciso falar? Sim. Por quê? Porque eu já cansei de entrar em Instagrams, entrar em restaurantes, Instagrams de cafeterias, Instagrams de loja, Instagram de profissionais, buscando alguma consulta, tentando marcar consulta, e eu não consigo achar um link que me leva para um WhatsApp, ou que me leva para um telefone, ou um ligar direto, ou pior, que eu acho assim, para mim, que já me tira completamente a vontade de comprar com aquela loja ou fechar com aquela coisa. Quando você manda um direct, você já não achou link nenhum, aí você manda um direct e a pessoa é bloqueada de receber direct. E aí aparece assim, essa conta não pode receber direct de pessoas que elas não seguem. Isso eu já vi acontecendo muito em perfil comercial. Então, se você vende algum serviço, se as pessoas precisam se conectar a você, as pessoas precisam mandar uma mensagem, elas precisam ir no seu link, elas precisam conversar com você, o básico precisa estar feito. Então, se for necessário para o seu nicho, o local que você atende. Não, eu entrego só em Uberlândia, eu atendo só em Uberlândia, não, eu atendo Uberlândia região, de onde eu sou. Helena, eu não quero deixar isso na minha biografia. Você vai ver que na minha biografia pessoal, do meu negócio, não tem localização, mas em alguns posts estratégicos eu coloco a localização. No meu destaque tem a localização de onde eu atendo. Por quê? Porque a pessoa chega no seu perfil, ela quer ver de onde você é. Tá aparecendo muitas publicações para mim de lojas de roupa, e aí às vezes assim, vem um patrocinado, vem alguma coisa, aí eu entro, não tem de onde que é. Você fica assim, gente, será que é de Berlândia? Será que é de fora? De onde que é essa cidade? E aí, pelo DDD, eu deduzo que não é daqui de Berlândia, que não é de Minas Gerais. Então, assim, para o cliente que chega, isso é um ponto que ele vai deixar de comprar de você. Ele vai deixar de entrar em contato com você. Então, esse básico de ter uma boa foto de perfil, de ter uma biografia clara do que você entrega, o que você fala ali, gramática correta, né? Nem se fala, conversar, escrever de forma correta, conversar no story de forma correta e um bom atendimento. Esse é o básico. Esse é o beabá que a gente sabe que nós precisamos ter e que muitas vezes esse básico já nos diferencia de muito mercado, de muita gente, de muito concorrente. Esse básico ele já nos diferencia. Porque se eu entro em um perfil de uma psicóloga, por exemplo, que eu estou procurando, e tem uma biografia ok, eu sei a técnica que ela atende, eu sei onde que ela atende, se ela atende presencial ou online, e eu sei a localização, para mim já está ok. E se eu entro em outra e não tem nenhuma informação, eu já vou para que tenha as informações necessárias para mim. Então, esse básico, ele te diferencia.
E aí, o que que te separa do básico que todas fazem? Ter a sua marca pessoal ajustada. Esse é assim, é um detalhe que às vezes você não vê tanta diferença quando você começa a investir na sua marca pessoal bem ajustada. Por quê? O básico, hoje, nós esperamos que todo mundo saiba fazer. Então, você precisa se destacar de alguma forma. Então, você precisa ir além, você precisa ir uma milha a mais, você precisa ir um pouco a mais para te separar das pessoas que fazem o básico. Então, o que, que é uma marca pessoal? O que entra no contexto de marca pessoal? Eu falo muito isso no meu Instagram, né? Eu sou específica nisso, em marca pessoal, e o que é ter essa marca pessoal bem ajustada? É ter todos os pontos da sua rede social na sua excelência, diante do propósito que você tem. Então, por exemplo, Milena, Milena, eu sou fotógrafa, para mim, a estética é um pilar extremamente importante, porque, querendo ou não, é o resultado final que eu vendo. Então, o meu perfil, ele precisa ser esteticamente pensado. Eu preciso me programar, eu preciso pensar com que roupa eu vou aparecer, eu preciso pensar isso não só para o meu nicho, mas todos os nichos. Mas tem alguns Instagrams que ainda te dá uma flexibilidade a mais. Instagram é igual o da Tati, de personal, dá uma flexibilidade a mais de aparecer com uma roupa de academia, de aparecer indo para o treino, diferente do meu. Então, ter uma marca pessoal bem ajustada é eu pensar no que faz sentido para o meu negócio e o que faz sentido para os clientes que eu tenho. Então, por exemplo, o primeiro investimento que você precisa fazer na sua marca pessoal. São boas fotos. Não tem como fugir. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir da sua imagem, porque a sua carinha precisa estar lá. As pessoas precisam se conectar com você. Então, isso é extremamente importante. Você já começar investindo em boas fotos, em bons vídeos, você começar investindo em boas artes, aquilo que você vai publicar, aquilo que você vai ver, o que faz sentido para o seu negócio. O meu negócio ele tem um pilar muito forte de criatividade. E aí você entra no perfil, o perfil é preto e branco, ou o perfil é neutro. Isso não transparece criatividade. Então eu preciso trazer aquilo que é meu, aquilo que é uma marca pessoal minha para as redes sociais. Então, esse é um ponto extremamente importante de você ajustar na sua marca pessoal. E aqui, ó, você precisa estar pronta para se dedicar ao seu negócio. Por que eu quis colocar essa frase aqui para vocês? Porque se falando em rede social, se falando em criação de conteúdo, eu falo, criação de conteúdo não é para qualquer pessoa. Não é para todo mundo. Por quê? Porque você precisa se dedicar, você precisa gastar tempo, você precisa investir a sua beleza, a sua imagem ali, você precisa investir o seu tempo, tudo você precisa se dedicar. Por quê? Porque se você não quer se dedicar, infelizmente você não vai alcançar aquilo que precisa através das redes sociais. Então, você precisa estar pronta para se dedicar ao seu negócio. Helena, precisa gravar vídeo? Vou gravar vídeo. Precisa tirar foto? Vou tirar foto. Precisa investir em networking? Vou investir em networking. Precisa investir em alguma coisa técnica, algum equipamento técnico, um celular melhor, uma luz melhor, um cenário melhor? Eu vou investir. Por quê? Porque realmente você precisa dessa dedicação, desse esforço. Eu estava vendo, inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre TikTok, que eu ando pesquisando muito sobre, e eu estava vendo um vídeo alguns minutos antes de entrar na aula aqui, e ela falando assim, olha, ou você aumenta a dedicação para o seu negócio, para conquistar os seus sonhos, ou você abaixa um pouquinho o nível dos seus sonhos. Por quê? Porque sem a dedicação necessária, porque você sabe que a rede social ela vai te trazer retorno. Ela vai te trazer benefício. Você vende pela rede social, você vende seu negócio pela rede social, você cresce seu nome pela rede social. Hoje não tem como mais ficar no parâmetro de 1990, que não precisava de rede social e era só indicação, era só panfletagem, era só no jornal, era só na televisão, no rádio. Hoje nós estamos na rede social e você precisa ter tempo, estar pronta para se dedicar ao seu negócio. Então, dei uma pequena introdução, peguei um pouquinho no pé de vocês e dei uma pequena introdução em relação à questão da sua imagem. Investir em você é extremamente importante e
e dá um extremo retorno para você. Então, às vezes, assim, eu falo assim, que às vezes a gente peca nas pequenas coisas. Eu tive uma experiência essa semana errado, fiz errado, porque às vezes a gente tá tão assim desligada e não, eu não vou encontrar ninguém, não, eu vou sair dessa forma mesmo. Ah, não, eu não vou só ali na padaria, não vou encontrar ninguém, não. Pois bem, pensando com essa mesma mentalidade, eu fui no supermercado domingo e falei, não, vai ser rápido, eu só vou entrar no supermercado, vou sair, vai ser rápido. Tava, se eu não me engano, eu tava com roupa de academia, tava com tênis, cabelo preso, sem maquiagem. Como eu acordei, eu vou no supermercado e vou voltar. Coisa de 10 minutos eu encontro uma cliente que eu fotografei lá no supermercado. Tentei dar uma fugidinha, mas ela me chamou, me reconheceu, a gente conversou e depois eu saí e parei e fiquei pensando. Eu falei, gente, a gente, às vezes, a gente não pensa onde nós podemos encontrar um possível cliente. No meu caso, eu encontrei uma cliente, que já é uma cliente que eu fotografei, mas quantas nós não perdemos a oportunidade de conhecer uma pessoa nova que vai se tornar um possível cliente seu. Eu não estou falando para vocês investir e dedicar num nível de sair completamente maquiada, sair completamente de salto alto, sair completamente. Não, mas você precisa ter esse mínimo, essa mínima dedicação, desse básico, porque você trabalha com a sua imagem, você trabalha com aquilo que você vende, você é a principal responsável por mostrar o seu propósito para o mundo, você é a sua principal responsável por levar a imagem do seu negócio. Isso pode converter em você pode, porque as pessoas podem olhar, não, essa aqui não é a Milena que eu vejo na rede social, eu já vou ficar com o pé atrás. Então, eu preciso fazer com que a minha vida, ela se alinhe ao propósito que eu falo na rede social. Não é você criar um personagem, mas você realmente trazer aquilo que você acredita para sua vida. Você já vive aquilo que você acredita. Então, você vai levar isso para as redes sociais e vice-versa. Então, você precisa estar pronta para se dedicar ao seu negócio. E aí, nós vamos para o primeiro pilar que eu quero conversar com vocês, que é um pilar que vocês já me veem falar muito, que é o pilar dos bastidores. O processo é o produto. Então, eu vou entrar agora nos pilares. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão mandando aqui no chat, eu estou conseguindo ler vocês aqui. E aí eu vou respondendo de acordo com o que vocês forem perguntando. Tem muita coisa prática, muita coisa de nichos que eu vou falar aqui para vocês. Mas esse primeiro pilar é os bastidores. Então, os bastidores, ele é extremamente importante para o seu negócio, mesmo que você ache que não. Bastidor é mostrar o caminho e não só o resultado final. O que isso significa? Quando eu envolvo a minha audiência naquilo que está acontecendo dentro da minha empresa, as pessoas, elas se interessam muito mais. Pode fazer um teste no seu Instagram. Faz uma viagem e compartilha mais coisas dessa viagem. Eu tenho certeza que os stories vão bater recorde de visualização. Por quê? Porque as pessoas querem saber o que acontece por trás. Elas querem saber o que acontece no seu negócio, elas querem saber quem é você, elas querem saber o que acontece, quais são os seus processos, o que acontece até você entregar algo X. Elas querem participar. Então, os bastidores nada mais é do que você colocar a sua audiência para participar com você. E mostrar isso, lógico, de forma intencional, não é o bastidor, ele não é o pretexto para você compartilhar tudo da sua vida. Você não é blogueira, você tem um objetivo muito claro. Então, é compartilhar esse bastidor de forma intencional. Será que se eu compartilhar esse bastidor X, ele vai me agregar algo no meu negócio? Vai, ok. Ah, tô em dúvida, não sei se vai agregar tanto. Não, como a Carmen trouxe na nossa aula semana passada, ela falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que você precisa escolher o que você publica. Às vezes, você compartilhar todos os dias o seu bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. O seu café, o seu treino. Às vezes, você compartilhar isso todos os dias não vai trazer nenhum benefício para o seu negócio. Lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre um outro pilar que vai entrar nessa parte de repetição, vocês vão entender um pouco melhor, mas trazendo os bastidores, você precisa sim escolher o que você compartilha. Faz sentido você compartilhar isso?
Faz sentido? As pessoas vão querer participar disso? Então, eu coloquei aqui alguns pontos de bastidores, que é o que acontece antes do produto ficar pronto, como que você toma essas decisões, como que você faz um processo de compra, como que você escolhe o produto. Então, isso é extremamente importante. Como você atende os clientes, então, como que é o seu atendimento? Igual, por exemplo, no meu caso, eu compartilhei um pouquinho hoje, até nos meus stories, para dar uma narrativa para a aula de hoje, as minhas clientes, as pessoas que me seguem, elas querem muito ver o bastidor do ensaio acontecendo. Por quê? Porque elas querem viver o ensaio através dos bastidores de outra pessoa, de outra mulher, para que elas se coloquem no lugar. Então, quando eu compartilho como é o atendimento, como é a reunião, como é a minha condução, como que acontece no ensaio, o que acontece no ensaio, elas vão se colocar no lugar de, olha, eu quero viver isso. Então, para você, da mesma forma, compartilhar os bastidores, principalmente nesse ano, que nós chegamos a um ano que as pessoas estão estafadas das redes sociais. Elas tem tanta informação, tem tanta gente para elas seguir, tem tanto conteúdo do mesmo tema, do mesmo nicho, que elas estão, assim, estafadas. Então, o que vai te diferenciar? É mostrar esse processo mais leve, é mostrar o que você fez, é mostrar o que você faz antes de uma consulta, por exemplo. Eu vou mostrar o que eu faço antes de eu fazer uma compra de uma nova coleção. Eu vou mostrar o que eu faço antes de receber a pessoa aqui na minha loja, na minha clínica, como que eu faço a primeira reunião, se é uma reunião online, como que eu faço essa reunião com ela. Por quê? Porque se a pessoa ela precisa do seu produto, ela já tem essa consciência que ela precisa do produto. Mas por que ela precisa do seu produto? Ela pode comprar de qualquer outra pessoa, mas por que ela precisa do seu produto? Então, mostrar os bastidores é trazer esse diferencial. Aí coloquei aqui para vocês erros e ajustes, o porquê das escolhas e pequenos detalhes do dia a dia do negócio. Isso aguça muito a curiosidade. Isso traz para a pessoa um senso de pertencimento, porque eu estou participando. Ah, Milene, eu tenho um consultório, eu atendo presencial e eu vou mudar a cor da parede. Pergunta, mesmo que você já saiba qual vai ser a cor da parede. Cria uma enquete, coloca lá, o que vocês acham para esse local, o que vocês acham, que cor que você gostaria, que cor que você mais gosta, as pessoas gostam de se sentir parte, se sentir ouvida. Então, isso na sua rede social, linkado com a sua imagem pessoal, isso vai trazer um retorno muito grande para você, porque compartilhar os bastidores é extremamente importante para elas se conectarem com você, para elas verem essa vulnerabilidade de quem eu estou contratando, para elas decidirem não, realmente, eu vou confiar em você, eu vou contratar o que você está falando, eu vou realmente comprar aquilo que você está me indicando. Então, isso é extremamente importante. Por que funciona? Primeiro, prova competência, né? Você não só está dizendo que você é bom, você está mostrando evidência e é humano. Então, você mostra a sua tentativa, o seu erro, você mostra que a sua rotina é corrida também, que os seus dias são difíceis também, que você improvisa também, que você tem frustração também. Então, isso, lógico que com uma pitada ali de intencionalidade. Por quê? O bastidor, ele não é para você desabafar, né? Não é lugar para você vir desabafar de cliente, para você vir desabafar que tá tudo muito difícil, que tá, meu Deus. Mas se você compartilhar aquilo ali, e aí você montar uma jornada, isso até para vocês estudarem, depois chama-se Jornada do Herói, você precisa trazer um ponto negativo? Você pode trazer um ponto negativo. Olha, eu não consegui realmente atender essa cliente, eu não consegui encontrar o produto certo para essa cliente, mas eu fiz isso, isso, isso e isso. Você sempre tem que contar o porquê. Então, você pode compartilhar uma frustração, alguma coisa que aconteceu com você? Pode, mas o que aconteceu depois? Por quê? Porque se você compartilha só os seus dias difíceis, só as suas frustrações, as pessoas também vão se cansar. Elas, não, essa mulher tá falando assim que é tudo difícil, então eu nem vou contratar ela, porque vai que na minha vez também é difícil. Então, você ter essa pitada de intencionalidade, às vezes vale a pena. Por exemplo, eu compartilhei com vocês uma dor que eu ouvi muitos clientes falaram. Quando eu cheguei aqui em Uberlândia, muitas mulheres que me procuraram para fazer ensaios de posicionamento, muitas me falaram que já fizeram ensaio com outros profissionais e não usam as fotos, não gostaram das fotos. E aí foi uma sequência, assim, de clientes seguidas que chegou até mim com essa mesma dor e eu falei assim, gente, isso é um problema que está acontecendo. Então, eu preciso abrir isso na minha rede social. E eu contei
contei para outros clientes. Por quê? Porque isso é algo que acontece com muitas mulheres. Então tá, olha, você que fez um ensaio, você não gostou do seu ensaio, você fez um ensaio com um profissional que você não se sentiu bem, você não usa nenhuma das fotos, agora eu preciso te mostrar como é o meu processo para que você faça o ensaio comigo e funcione, né? Eu não quero fazer um ensaio com você e você ter essa mesma experiência. Então, o motivo de fazer bastidor é justamente esse, é eu mostrar para a pessoa de forma leve, de forma intencional, por que ela deve me contratar. Então, esse vai ser um grande diferencial para quem vende algo pelo Instagram, pelas redes sociais, para todas nós. Porque mostrar esse valor, esse lugar de, olha, eu sei o que você está passando. Eu não vou te vender só por vender. Eu vou te mostrar algo diferenciado. Eu vou te mostrar a minha rotina. Eu vou me tornar próximo de você. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, assim, de às vezes encontrar uma cliente, conhecer uma cliente e pelo contato que ela teve ali no seu Instagram, ela já te acha, assim, melhor amiga. Por quê? Porque ela conhece você. Então, mostrar esse processo de bastidor, de superação, é muito importante. E aí eu coloquei aqui, bastidor vira narrativa e narrativa prende atenção. Uma palavra que foi muito falada, né, no ano passado foi storytelling. A gente precisa fazer narrativas, a gente precisa criar esse storytelling, a gente precisa trazer essa história para dentro da pessoa. E realmente, quando você mostra o seu bastidor, isso vira uma narrativa da sua vida, a pessoa quer saber os próximos passos, a pessoa prende a atenção da pessoa e ela fala, não, faz sentido. Então, isso como que eu posso adaptar isso para diferentes negócios? Mostrando o cotidiano. Isso funciona para quem tem loja física, isso funciona para quem tem produto só no digital, para quem atende de forma presencial, para quem atende de forma online. Então, esse bastidor, ele funciona para todos os nichos, para todas as marcas pessoais. Até aqui, tudo bem? Vão me mandando aí qualquer coisa, estou vendo vocês. E aí eu quero entrar no segundo pilar, que é o pilar que eu estava mais ansiosa para compartilhar com vocês e para verem vocês fazendo, que é o pilar da familiaridade. O pilar da familiaridade, ele não é uma repetição, ele é identidade. Eu vi poucos lugares falando sobre essa familiaridade, sobre essa tendência para 2026, mas eu quero passar aqui para vocês. Anota aí, porque várias ideias, várias coisas vão surgir hoje para vocês, e tenho certeza. Existe um fenômeno chamado efeito da mera exposição. Significa que quanto mais a pessoa é exposta a algo, de forma consistente, maior a preferência e a sensação de confiança. Então, esse efeito da mera exposição foi uma análise feita lá em 1989, se eu não me engano, desde aquela época, já vem sendo estudado que quanto mais uma pessoa é exposta a algo, a um produto, a uma pessoa, a uma música, a uma comida, quanto mais ela é exposta a isso, mais eu tenho preferência por isso. E eu tenho essa sensação de confiança. Então, vamos trazer para o nosso nicho. Quanto mais eu aparecer, quanto mais eu me mostrar no cotidiano das pessoas, quanto mais eu estar nos lugares, quanto mais conexões eu fizer, mais no cérebro da pessoa, de quem me assiste, isso naturalmente, as pessoas vão ter preferência e elas vão lembrar de você, elas vão ter essa sensação de confiança. Às vezes elas nunca compraram, elas nunca fecharam um contrato com você, elas nunca te conheceram presencialmente, mas elas já têm aquela sensação de confiança. Não, pode comprar. Ah, você já comprou dela? Não, mas eu sei, eu conheço, eu vejo os stories, eu sei o que ela fala, eu sei onde ela mora, eu sei o que ela faz, eu sei o que ela gosta, eu sei a rotina dela. Isso gera uma sensação de confiança. Então, você pegar no seu nicho, adaptar para o seu nicho, e eu vou dar exemplos práticos aqui para diferentes nichos, você adaptar isso para o seu nicho, isso gera uma sensação de preferência e confiança. Por que eu falei com vocês lá no começo que vocês precisam estar preparadas para investir e para realmente investir na sua comunicação, na sua imagem pessoal, para realmente se dedicar, porque isso precisa de dedicação. A familiaridade, ela precisa de uma dedicação. Por quê? Porque você precisa ser reconhecida frequentemente. Para assim,
né? Eu coloquei aqui, ó, ser reconhecida frequentemente é igual ser escolhida com maior facilidade. Então, se eu vejo algo no meu Instagram, se eu vejo algo sempre, se eu acompanho essa profissional sempre, e aí quando eu vou querer, quando eu preciso comprar algo que essa profissional vende, eu naturalmente eu vou me lembrar. Falar, nossa, mas tem aquela fulana que vende isso que eu tô precisando, vou nela. E aí ela entra no seu fluxo de todos os outros, atendimento, site, link, ela vai entrar no básico que você já está fazendo. Mas a familiaridade é realmente você fazer com que a sua audiência, com as pessoas que te assistem, elas tenham uma preferência e um senso de confiança muito grande em você. Como que eu vou fazer isso? De forma constante. Eu vou aparecer de forma constante. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Ó, como estabelecer familiaridade na sua marca pessoal? Primeiro, eu quero que vocês pensem em você. Vocês estão investindo tempo na imagem de vocês estão investindo tempo nos eventos de networking, como que a gente vai fazer daqui uns dias, vocês estão investindo tempo em aparecer na rede social. Então, eu quero que vocês pensem agora em vocês. Como vocês podem se tornar conhecidas, independente do seu cliente ou não. Como você, o seu nome, a sua marca pode se tornar conhecida. Primeiro, exposição com intencionalidade. Então, quando você vai no mesmo café, você frequenta a mesma padaria, você vai na mesma loja, você começa a ser chamada pelo nome, as pessoas começam a lembrar o seu pedido. Então, por exemplo, eu vou nesse mesmo local. Quando eu chego lá, é um pouco também do que a Andrea falou que ela faz com os clientes dela. Quando a cliente chega lá, ela já sabe o que ela gosta, que cor que ela gosta, quantos filhos ela tem, para onde que ela gosta de viajar, se ela gosta de vestido curto, vestido longo, se ela gosta. Mas eu quero que vocês apliquem para vocês essa exposição com intencionalidade. Quais são os locais, quais são os lugares que você está se expondo intencional? Então, que você entra naquele lugar, a pessoa fala, nossa, essa aqui é a pessoa que vai ficar trabalhando aqui o dia todo hoje. Quando você entra na academia e a recepcionista já sabe que é você, ela já sorri para você, não porque ela está sendo educada e está fazendo o trabalho dela, mas porque ela te conhece. Então, como você está se expondo? Você é a primeira a falar em uma reunião? Você é a primeira a dar a sua opinião quando tem uma oportunidade? Isso tudo é você se expor com intencionalidade. É difícil? É. Precisa de tempo? Sim. Mas isso é o que vai diferenciar você do mercado. Por quê? Por exemplo, eu quero muito esse ano testar realmente com mais intencionalidade um ponto desses aqui que eu coloquei com vocês, que eu ainda estou escolhendo um café. Gosto muito de cafeterias, né? Já tinha esse costume de ir em Goiânia e trabalhar e passar mais tempo lá em uma certa cafeteria. E eu quero conhecer uma cafeteria aqui. Eu já tenho algumas que eu estou analisando de acordo com o meu objetivo. Vou falar para vocês por quê. Eu já estou analisando um lugar que eu quero ir sempre para realmente destravar essa familiaridade. E aí você pensa assim, Helena, mas pode ser qualquer lugar? Não pode. Por quê? Precisa ser um lugar que faça sentido para você e que faça sentido para os clientes que você quer alcançar. Então, por exemplo, Milena, eu não quero, o meu público não sei lá, o meu público não é fitness. Você vai para um local fitness? Não vai, porque você vai perder o seu tempo. Você pode fazer uma conexão ou outra aí, mas pensando na sua marca pessoal, não faz sentido. Então, quais são os lugares, quem são as pessoas, quais são os eventos, quais são as oportunidades que você precisa se conectar para que você tenha essa intencionalidade? Eu vou escolher um café aqui dentro de Uberlândia, depois compartilho com vocês lá no meu Instagram, que eu quero ser frequente, para que isso aumente essa familiaridade. Helena, mas como que isso vai te reverter? Pensando a longo prazo, porque a familiaridade ela precisa de um prazo maior para ser estabelecida, as pessoas me conhecendo, elas sabem que eu sempre vou estar lá, elas vão saber o meu nome, elas vão saber com que eu trabalho, elas vão lembrar de mim se precisar, por exemplo, de uma produção de conteúdo. Eu estando no mesmo ambiente, eu vou conseguir identificar as pessoas que vão também no mesmo ambiente. Então, por exemplo, no meu caso, eu vou me conectar com mulheres que vão lá nesse local. Eu vou escolher uma cafeteria que é propícia para isso, que o público é feminino. Por exemplo, eu tenho certeza que se eu pegar uma
uma doceria, né, que vende algo mais doce, que é uma loja mais delicada, o público a maioria feminino. Então, para mim, faz sentido. Então, eu quero que vocês vejam na vida de vocês, na rotina de vocês, o que faz sentido. Onde faz sentido eu me conectar? Por que nós estamos gerando esse movimento de comunidade com a comunidade Brand Talk? Justamente para vocês terem um lugar que vocês vão se conectar e vocês vão ser conhecidas e vistas por isso. Então, esse pilar da familiaridade, ele é extremamente importante, primeiro, para você. Então, quais são os lugares, quais são as pessoas, o que você está se tornando familiar com intenção na sua marca pessoal. Primeiro ponto. Agora, isso cria uma reputação silenciosa e um ar de pertencimento. A reputação silenciosa é aquilo que eu falei para vocês. Às vezes vai demorar tempo, às vezes vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses para a atendente saber o seu nome. Mas isso vai criando uma reputação. Nossa, aquela mulher, ela vem sempre trabalhar aqui. Nossa, a fulana, ela sempre treina nesse local. Nossa, ela gosta de tal pedido no cardápio. E isso é intencional. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que ama experimentar coisas novas, comidas novas em restaurante. Mas se eu quero ser intencional com aquele local, eu vou começar pedindo as mesmas coisas. Milena, isso não me limita a pedir outras coisas? Não. Por quê? Porque você está sendo intencional. Você pode pedir aquilo ali, pedir outra coisa. Então, é justamente nesses pontos, estou trazendo aqui exemplos básicos do nosso dia a dia, mas é justamente esses pontos. Qual é a loja que você sempre compra? De onde? Quais são as roupas que você está sempre vestida? Quais são os acessórios que você está sempre vestida? Qual a linha de maquiagem que você sempre compra, que você sempre recomenda? No seu dia a dia, quais são os alimentos que você consome, quais são as marcas que você consome, por quê? Porque os seus clientes, para se conectarem com você, eles precisam ver algo em comum. Então, se eu vejo aquela profissional que ela compra no mesmo local que eu vou falar, nossa, temos uma conexão. Se ela gosta do mesmo sabor de chocolate que o meu, temos uma conexão. Então, isso vai abrindo caminhos para que vocês alcancem o público de vocês, o público que vocês almejam, as pessoas que vocês almejam ser clientes. Porque nós não, né, eu imagino que todos vocês, e principalmente eu não quero qualquer clientes. Eu quero as clientes que são selecionadas, as clientes que são certas para o meu público. Eu não atendo todos os públicos. Eu não atendo qualquer profissional. Então, eu preciso me conectar com um público que faz sentido para o meu negócio. E aí a gente vem para o digital, que agora é o contrário. Não é o que não é de vocês, mas é o que vocês podem proporcionar para gerar essa familiaridade nas pessoas que te seguem. Primeiro, elementos repetíveis e não repetitivos. Milena, qual que é a diferença? Vou explicar para vocês. Se eu venho com algo repetitivo, toda vez a mesma coisa, toda vez a mesma coisa, isso cansa. Mas eu preciso achar na minha rotina, isso já existe na rotina de vocês só precisam identificar e trabalhar com intenção aquilo que você consegue repetir. Por exemplo, um cenário, é um local fixo ou é uma variação do local, um enquadramento parecido, uma iluminação mais reconhecível, um ritmo que você grava um conteúdo, um bordão, uma frase, uma coisa fixa que você usa, as músicas, o estilo de música que é similar, as cores, o símbolo. Então, para pensar um pouquinho aí no seu dia a dia, no dia a dia do seu negócio, quais são as coisas que são repetíveis. Por exemplo, eu posso ter um cenário fixo. Ah, Milena, mas eu vou gravar todos os exatos vídeos aqui até você criar essa familiaridade? Sim. O que você pode mudar? Você pode mudar o enquadramento, você pode mudar, por exemplo, se for um cenário, você pode mudar a flor que está atrás, você pode mudar o arranjo que está atrás, o porta-retrato que está atrás, o livro que está atrás, mas você está no mesmo cenário. Por exemplo, se você grava muito conteúdo em casa, se você atende muito no digital e tem essa questão em casa, as pessoas vão conhecer
não toda a sua casa, elas vão conhecer partes da sua casa. Por exemplo, aqui em casa eu tenho 2 cenários que eu gravo que eu já mostrei na internet, que são cenários que eu me sinto confortável de mostrar da minha intimidade. Então, eu vou gravar sempre neles? Eu vou variando o local, o enquadramento, às vezes eu mostro mais pertinho, às vezes eu deixo mais cenário, às vezes eu coloco uma luz diferente. Então, o que é que tem na rotina de vocês que vocês podem se tornar isso repetível? Isso vale para stories, isso vale para conteúdo para feed. Aí aqui eu coloquei, ó, familiaridade é série, repetição é o episódio. Então vamos pensar assim, vocês assistem uma série lá, que pega uma série que tem 10 episódios. Se você assistir qualquer um dos episódios, você vai saber que série que é. Isso é familiaridade. Por quê? Porque você sabe a cor, você sabe o personagem, você sabe o que se passa na história. Tá se passando em Paris, então é a mesma série. Então, isso é familiaridade. Está em locais diferentes, em contextos diferentes, mas sempre tem algo que vai te voltar a saber que aquele lá é o episódio 5 da série tal, aquele lá é o episódio 10 da série tal. A repetição é como se você estivesse assistindo o mesmo episódio. Então, episódio 1, episódio 1, episódio 1. Então, a repetição no seu Instagram, na sua produção de conteúdo, ela fica chata. Ela se torna chata. Por quê? Nossa, todos os dias eu vou entrar aqui e vou ver a Milena colocando um bom dia com a mesma xícara de café. Se isso não faz sentido para mim, não faz sentido eu colocar. Agora, não, a xícara de café, o objeto, xícara de café, é o meu objeto que eu vou criar um símbolo. Então, eu vou levar esse símbolo, a xícara de café, para todos os outros ambientes. Então, eu vou trocar o ambiente, porque isso aí não se torna mais uma repetição, se torna uma familiaridade. Eu vi que a Bruna colocou aqui, deixa eu abrir aqui, agora sumiu. Tá. Eu já te respondo, Bruna, que agora sumiu a sua mensagem aqui. Tá, volto na sua pergunta no que você falou depois. Senão eu tenho que parar a apresentação. Então, é isso. É vocês encontrarem o que funciona, o que tem na rotina de vocês, que gera essa familiaridade. Acho que aqui, ó, eu vou voltar um aqui, para eu conseguir ver a mensagem da Bruna para ficar mais fácil. Confesso ter dificuldade com essa questão de repetição. Acho que ainda não encontrei algo visual no ambiente ou objeto que seja meu. Vou pensar mais sobre isso. Para pensar realmente assim na sua rotina. O que faz sentido já na sua rotina? O que para você já é fácil? O que tem que você gosta, que faz sentido para você? Por exemplo, nas minhas gravações de conteúdo, vocês podem ver, principalmente as que vão para o feed ou alguma coisa, eu sempre estou com uma luz amarela. Ou um abajur amarelo, ou uma luz que é mais quente. Por quê? Porque isso faz sentido para mim, pessoal. Não é um personagem. Eu gosto disso. A minha casa tá toda em luz amarela agora. Então, é algo que faz sentido para a estética do meu negócio. Então, igual eu falei, Milena, eu vou fazer no meu Instagram uma familiaridade de dar bom dia. Não tem problema com bom dia. Mas como que eu vou dar esse bom dia? Não, Milena, todos os dias eu gosto muito de café, sou apaixonada por café. Então, todos os dias é o momento de eu tomar café com a minha audiência. Então, você vai pegar uma xícara, vai fazer aquela xícara um símbolo? Então, você vai mudar de ambiente. Uma vez você vai tirar uma foto dando bom dia na sacada de casa, uma vez você vai usar a mesma xícara na mesa, a mesma xícara lendo um livro, a mesma xícara tomando um café para sair para o treino. Então, você traz essa familiaridade. Então, eu sei que amanhã ela vai acordar e ela vai dar bom dia com aquela xícara. Helena, não é a xícara, mas é a minha rotina. Então, por exemplo, toda manhã, religiosamente, eu treino. Isso pode se tornar uma familiaridade. Você sabe que se você entrar lá no meu Instagram, todo dia de manhã vai ter o meu treino. Faz sentido para o meu negócio? Então, ok. Então, eu preciso identificar na minha rotina o que faz sentido. Por exemplo, para as minhas clientes, uma coisa que eu aplico internamente para as minhas clientes. As minhas reuniões, geralmente, eu sempre estou com a apresentação, mas com o iPad, riscando, circulando o que eu quero, aproximando foto. Então, isso já é uma característica minha. Então, o que faz sentido para você trazer para dentro do seu negócio e gerar essa familiaridade?
e tirar aquilo que virou uma repetição vazia, aquilo que já não faz mais sentido. Então, por exemplo, eu não gosto de começar, eu não quero começar todos os dias dando bom dia. Não precisa, pula logo pro conteúdo. Foi o que a Carmen falou na semana passada. Não precisa todos os dias se isso não faz sentido para você. Milena, para mim, eu atendo presencial, eu vou dar até um exemplo para a Andrea. Eu atendo presencial e tenho um cenário X dentro da minha loja. Vamos usar todo esse cenário para gerar familiaridade. As pessoas querem acostumar, as pessoas querem, quer assim, ver que você se acostumou, que você está postando algo que elas, é confortável para mim. Isso gera familiaridade, isso gera um senso de pertencimento. E aí, passando um pouquinho, são os dois juntos. Essa tendência de formato, story vlog. Essa tendência que eu falei lá nos stories, que ela surgiu em 2020 e está ficando cada vez mais forte, principalmente no TikTok. Vou falar para vocês, TikTok não era uma rede que eu gostava. Demorei para ir para o TikTok, porque é uma rede que eu não gostava. Para vocês terem ideia, eu fui para o TikTok. Esse ano que eu fui me interessar e falei, vou criar uma conta e vou ver o que acontece aqui dentro. Mas aí, eu estudando algumas coisas e vendo algumas coisas do TikTok, e até na questão de negócio, de venda dentro do TikTok, eu vi uma como chama, gente? Uma agência imobiliária, e aí uma corretora falando assim que ela vendeu dentro do TikTok, por um anúncio, por um vídeo que ela fez dentro do TikTok, ela vendeu um imóvel de 10 milhões de reais para um cliente que é riquíssimo, que ele não tem rede social, ele não aparece, que entra naquela questão que a gente falou do público de luxo, que a Andrea trouxe um pouco para a gente. É um cliente cada vez mais na dele, ele não quer aparecer, ele não quer exposição, ele não quer fama, e ela vendeu pelo TikTok. Por quê? Porque ele viu um vídeo que ela postou dentro do TikTok, ele entrou em contato e ele fechou um negócio de uma casa de 10 milhões de reais. Então, assim, eu fiquei assim, chocada. Por quê? Porque isso é extremamente importante para vocês venderem. O TikTok é um lugar que vocês podem abranger muito. E essa tendência de formato, ela está muito alta no TikTok, mas ela performa muito bem no Instagram. De formas diferentes. Você pode usar no Instagram no Story, porque Stories no TikTok não funciona. Ele tem até a funcionalidade, mas não funciona. É só feed ali. E é diferente. O TikTok, você pode, sei lá, gravar 20 vídeos e postar 20 vídeos de uma vez, porque ele não performa por linha cronológica, ele performa por tempo. Então, pode ser que daqui a um ano seu vídeo vai bombar que você postou. Então, ele é diferente do Instagram. Mas essa tendência de formato, ela permanece nos dois. Que é quando você deixa o seguidor entrar na sua rotina. Então, cenas do dia a dia, pequenos detalhes, bastidor, processo real, contexto. Então, esse Story Vlog é você realmente montar um vlog do seu dia. Milena, isso é muito difícil, isso é muito adolescente, isso é muito geração Z. Não é. Porque vocês precisam, né? Nós precisamos caminhar de acordo com o que o mercado está falando. Por quê? Porque senão a gente vai ficando desatualizada, nós vamos ficando para trás. E como que eu faço isso? Eu preciso trazer isso para o meu nicho, para a minha realidade. Eu, Milena, por exemplo, não sou uma pessoa que gosta muito de exposição. Vocês não veem eu expondo a minha vida completamente igual uma Virgínia da vida. Eu não gosto disso. Não é a minha personalidade. Se eu fizer isso, eu estou saindo da minha personalidade. Mas tem coisas que eu mostro. Tem partes da minha vida que eu mostro. Então, quais são as partes da sua vida, da sua rotina, do seu negócio que você quer mostrar mais? Eu falo que vale muito a pena vocês fazerem testes e pensarem nisso seriamente, com muita intencionalidade, porque os momentos que eu mais me conecto com um possível cliente, que ainda não virou a minha cliente, são nos bastidores de ensaio. Quando eu mostro o que acontece, quando eu mostro que eu estou indo, quando eu mostro que eu estou numa locação nova, quando eu viajo para uma cidade para fotografar. Eu lembro que eu tive muita visualização e muito comentário, muita gente realmente conversando comigo, mandando direct, quando eu contei que eu fui fazer um primeiro casamento. Eu nunca tinha feito casamento, foi ano passado. E eu nunca tinha feito casamento, e aí é de uma amiga muito próxima, ela falou, olha, tem que ser você para fazer meu casamento, e eu fiquei assim, meu Deus, como eu vou fazer um casamento? Eu nunca fiz um casamento. Enfim, topei essa ideia maluca, fiz um casamento, mas eu compartilhei esse processo.
Eu compartilhei que eu precisei levar, eu levei um fotógrafo a mais, porque tinha que levar pelo porte do casamento, mas eu quis levar uma pessoa a mais para me garantir que, tipo assim, se der alguma coisa errada, eu tenho suporte para isso. Então, o que eu mostro para as pessoas? Eu mostrei, eu compartilhei isso, eu mostrei o depois. Milena, o seu público era para casamento na época? Não, não era, mas eu abri uma exceção. Olha, gente, estou atendendo uma amiga que está fazendo casamento. Da mesma forma, quando eu fiz o ensaio de gestante. Gente, eu falei isso nas redes sociais. Gente, eu não atendo gestante, mas por ser uma pessoa próxima, por ser uma cliente que eu já fotografei, eu abro exceção para fotografar outras fases da vida, igual aniversário, faço aniversário, abro exceções para quem é meu cliente. Então, quando eu mostro isso, quando eu mostro os pequenos detalhes do meu negócio, das cenas do dia a dia, eu realmente trago o seguidor para perto, trago aquela pessoa para perto. Então, não se limitem a apenas o comercial, apenas o que você vai, eu vou falar comercialmente, eu vou mostrar isso aqui comercialmente, porque eu preciso vender isso, eu preciso vender aquilo, eu preciso vender. Se vocês não forem para esse lugar de compartilhar o seu bastidor, de compartilhar aquilo que acontece dentro do seu negócio, dentro do seu, como você chega àquela resolução, como que acontece, por exemplo, um final de semana seu. Você não trabalha no final de semana, então o que faz uma fonoaudióloga no final de semana? O que faz uma jornalista no final de semana? O que faz uma fotógrafa no final de semana? Então, as pessoas querem ver isso e elas vão se conectar com você. E agora eu quero passar para a parte prática, que eu vou dar algumas ideias para vocês. Eu peguei aqui alguns nichos. Antes eu coloquei aqui, ó, esse vínculo aumenta. Tempo assistido, confiança, fidelidade, percepção de valor. Isso é muito interessante, percepção de valor. As pessoas, elas depositam muito mais valor em pessoas que ela conhece, que ela tem confiança, que ela já tem uma fidelidade. Hoje eu tenho muitas clientes que não fazem fotos com outras pessoas, só fazem comigo. Por quê? Porque eu conquistei esse vínculo de fidelidade. E eu aumentei essa percepção de valor, porque a pessoa me acompanha tanto nos bastidores, que quando ela chega para me contratar, ela já sabe que não vai ser um serviço mais ou menos. Ela já sabe que não vai ser um serviço barato. Ela já sabe que ela vai passar por um processo. Então, por exemplo, no meu, tem processos que eu abro, que eu mostro nos stories, e tem processos que vocês nunca viram, que as minhas clientes passam. Então, por exemplo, o guia que as minhas clientes recebem, eu mostro pouquíssimas coisas, às vezes só a capa, às vezes só uma coisa. Por quê? Porque a minha cliente, ela precisa viver essa experiência. Então, para mim, para o meu negócio, não faz sentido eu compartilhar isso e acabar com a experiência de quem ainda não me contratou. Então, o que faz sentido para você? Às vezes você vai fazer uma entrega e você manda um mimo diferente. Não faz, talvez para você não faça sentido você falar desse mimo antes, mas faz sentido para a experiência do cliente quando ele chegar. Então, é esses pequenos detalhes que você vai aumentando esse vínculo e fazendo com que eles assistam. Uma coisa muito boa que eu quero começar a testar dentro da comunidade, que são os conteúdos em séries. Por quê? Porque a pessoa vê ela quer saber do outro, ela quer saber o que acontece. Eu me pego assim no Instagram, às vezes começou parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, e eu tô ali tentando assistir, tentando entender onde que essa história vai levar. Milena, precisa ser uma história só? Não precisa. Você pode dividir em várias coisas. Vou fazer aqui uma série tal. Amanhã eu vou fazer uma série que correlaciona, mas eu vou mostrar isso aqui. Então, vocês podem trazer isso. Vou dar umas opções dessa questão de série. Coloquei aqui o nicho saúde. Aqui. Vai abranger o nicho da Ana Laura, da Tatiana, vai abranger o nicho de vocês. Por exemplo, vamos pensar lá no pilar dos bastidores. Então, o que eu vou compartilhar? Como eu organizo a minha semana para não sair do foco. Esse é o meu bastidor, porque eu não vendo isso. Então, eu vou compartilhar como que eu vou organizar minha semana. Eu vou no supermercado? Então, eu vou compartilhar o meu bastidor do supermercado. Eu vou fazer as marmitas? Então, eu vou compartilhar o bastidor das marmitas. Eu me organizo para atender clientes. Semana que vem eu tenho X clientes. Então, como eu vou me organizar para eu conseguir cumprir aquilo que eu tenho? Vamos lá. Pilar 1, bastidor. Como que eu vou gerar essa familiaridade no mesmo cenário? É uma sugestão.
Cozinha, mais bancada, mais luz natural. Então, eu sei que se a Ana começar a postar vídeo na bancada da cozinha dela, de manhã, com a luz clara, uma luz natural, eu sei que ela vai falar sobre organização, sobre gestão de tempo, ela vai falar como que eu não vou sair do foco, ela vai me dar dica de alimentação, ela vai me dar dica de alguma coisa, então eu já vou ficar ligada. Então, eu me torno familiar com esse conteúdo. E o Story Vlog, que é você mostrar a sua rotina. Ó, rotina com corrida, mas com escolhas inteligentes. Porque isso interliga lá no primeiro. Por quê? Porque você mostrou o bastidor da sua semana, como que você não. Como que você se organiza para não sair do foco. E lá no Story, no Vlog, no Reels que você vai postar, você vai mostrar: olha, minha rotina hoje foi corrida, atendi 10 clientes, fiz um monte de coisa, mas eu fiz escolhas inteligentes que eu mostrei para vocês nos bastidores da segunda-feira, e agora eu consegui manter aquilo que eu planejei para mim. Então, isso é um exemplo de como criar conteúdo nesses pilares. E aí, abrangendo para todos os outros nichos, eu posso usar isso. Como eu organizo os treinos dos meus clientes, como eu organizo a minha vitrine, como eu organizo isso, como eu faço isso, como você faz o seu processo. Por exemplo, Milena, vamos pegar um bastidor aqui. Como que eu organizo, como que é o meu processo criativo para um ensaio? Como que eu penso no ensaio? O ensaio ainda não aconteceu, eu não tenho o resultado final desse ensaio, mas eu estou mostrando o bastidor. Ah, familiaridade. Eu vou fazer uma análise, que é o que eu faço muito no meu perfil. Nossa, eu vou analisar. Então, viu que é um vídeo com Milena, iPad na mão, é um vídeo de análise. Ah, eu vou fazer um story vlog. Venha comigo conhecer, venha comigo viver um dia de ensaio da minha cliente, que eu já postei os bastidores, que eu já postei o processo criativo. Então, eu consigo unir isso. Nicho do jornalismo. Como eu preparo um roteiro? Jornalismo, comunicação, né, quem mexe com essa área, querendo ou não, todos nós. Mas, como eu preparo um roteiro? Esse é o meu bastidor. Como que é o meu processo? Se você me contratar para fazer um roteiro para você, como eu vou fazer? Como eu me preparo? Não, eu preciso ter repertório. Ah, eu uso essa revista, eu gosto de ler jornal, eu gosto de ler revista. Ah, eu sento no meu computador, eu abro um doc. Não, eu gosto de fazer na mão. Não, meu roteiro, eu sou manual, gosto de escrever, tenho 1 milhão de papelaria. Como eu preparo um roteiro? Como que eu vou gerar essa familiaridade? No meu cenário, mesa, notebook, bloco de notas, a pessoa sabe que eu vou falar sobre produção de conteúdo, sobre roteiro, sobre escrever, sobre estratégia, eu vou falar sobre isso. Story Vlog, entre escrita e gravação. Você vai mostrar uma parte da escrita, como você escreveu e como ficou o resultado final. Então, você consegue adaptar os 3 pilares para dentro de um único tema e você consegue destrinchar esse tema na sua comunicação. Claro, perguntas, podem ir falando. Vou para a próxima, nicho de moda. Tem a Carol, tem a Andrea. Bastidor. Como eu escolho as peças para montar meu look? Então, pode ser como eu escolho para montar o meu look, pode ser como eu escolho para fazer a compra da loja, como eu escolho, por que eu monto esse com esse. Isso é o bastidor, porque eu não estou vendendo nada. Eu não estou falando para a pessoa fazer nada. Eu só estou compartilhando como que eu me visto hoje. Por que eu escolhi isso? A familiaridade, para quem tem loja física, igual no caso da Andrea. Tem esse espelho aqui, eu sei que tem um espelho que ela sempre posta esse espelho, ó, pra você ver, a familiaridade já foi gerada em mim. Então, ela sempre vai fazer esse tema em frente ao espelho. Então, a pessoa sabe que todo dia que ela vai para frente ao espelho, ela vai fazer um provador, ela vai falar de um look. A Carol faz muito isso também. Hora de provador, provador. Então, isso gera familiaridade. Ah, não, agora é a hora de falar preço. Eu vou falar aqui todos os preços das roupas que eu tenho disponível aqui hoje. Cria uma outra familiaridade. E aí, Story Vlog, escolhendo as peças para a coleção de inverno. Isso junto até com os bastidores, porque, olha, eu estou aqui escolhendo a próxima coleção que nem chegou, mas por que eu escolhi isso? Isso, isso, isso. Eu tive uma cliente uma vez que ela era dona de uma loja multimarcas, então tinha um determinado
determinados dias da semana que ela ia nas marcas, tipo Farm, ela ia nessas outras marcas escolher as roupas que ela ia levar para a loja multimarca delas. E aí eu fui acompanhar, produzir um conteúdo nessa parte de montagem de coleção que ela escolhia, e foi basicamente isso. Olha, eu tô aqui escolhendo. Ah, não, aqui, ó, eu quero esse vestido, modelo, vai lá e veste, vamos ver como é que vai ficar no seu corpo. E aí eu mostro para as pessoas. Olha, eu escolhi essa peça, eu não tô te vendendo ainda, porque essa peça ainda não tá disponível. Mas eu já te mostrei, eu já criei esse desejo. Eu já trouxe para você que você pode sim comprar, mas não é agora. Agora eu estou gerando desejo, gerando essa familiaridade. Então, eu trouxe esses exemplos para vocês aqui para ficar um pouquinho mais claro de como a gente pode aplicar isso. E aí, depois, em uma outra aula, a Carmen até vai entrar para... Hoje ela não entrou, porque hoje é aniversário dela, mas eu quero muito que ela fale sobre essa parte do TikTok Shop, que é como vocês podem converter lá. Eu vou começar a produzir alguns conteúdos, fazer alguns testes da comunidade, do meu perfil lá, e venho com mais resoluções para vocês. Mas a primeira, que vocês podem começar a aplicar no negócio de vocês, bastidor, familiaridade e story vlog. Helena, é difícil? É. Por isso que eu falei para vocês lá no começo, vocês precisam estar preparadas. Por quê? Porque se não fizer, vocês vão ficar para trás. Então, assim, é escolha, é propósito. Se tem esse propósito de crescer, vocês querem crescer a empresa de vocês, vocês querem crescer o negócio de vocês, precisa investir tempo, precisa investir em novas fotos, precisa investir em bons conteúdos, precisa investir na sua oratória, precisa investir no seu físico, precisa investir na sua saúde mental, precisa investir em você, para vocês conseguirem fazer. Só que uma coisa que eu vejo acontecendo muito, com muitas mulheres que são a cara do negócio, é chegar nesse lugar de desgaste total na produção de conteúdo. Eu entendo porque eu passo por isso. Você pensa tanto, às vezes, você tem tantas ideias, e às vezes você está trabalhando, atendendo cliente, você está respondendo isso, e não te sobra tempo para produção de conteúdo, não te sobra tempo para pensar no seu negócio. E isso deve ser a primeira coisa. Vocês precisam pegar e investir. Como chama? Não é investir. Mudar as prioridades. Porque a prioridade de produzir conteúdo, de postar sobre o seu negócio, ela é a primeira. Você é o seu primeiro cliente. Então, é isso e depois o resto. Não é o resto e depois o que sobrar de mim, eu vou produzir conteúdo. É o contrário. Por quê? Isso vocês vão começar a aprender a documentar a vida de vocês, documentar aquilo que pode virar conteúdo. Por exemplo, eu vejo muito a Dani fazendo isso e depois ela usando. Ela documenta as filhas dela, depois ela usa como conteúdo. Depois casa com o conteúdo que ela vai falar, casa com uma viagem. Eu não preciso compartilhar tudo na hora. Eu não preciso criar tudo na hora. Mas eu posso documentar a minha vida para que aquilo gere um conteúdo para mim. Então, eu posso documentar a minha vida, o meu lifestyle, e depois eu venho qual é a intenção. Quais são os posts com propósito? O que eu quero colocar? O que faz sentido colocar? O que faz sentido compartilhar? Eu vi que a Bruna colocou também... Eu acompanho vocês, viu, gente? Eu tô ligada aí. Eu vi que a Bruna colocou que ela foi comemorar, se eu não me engano, aniversário de casamento, alguma coisa assim. Só esqueci disso. Mas no restaurante, que a história deles começaram por isso, pela comida, pelos bons restaurantes, boas escolhas. Isso é importante para a pessoa ver, porque eu já me sinto amiga, já conheço, já sei que ela gosta disso, eu já sei que ela não gosta de cozinhar. Por quê? Porque você vai criando esse contato com a pessoa e mostrar isso para os seus clientes de forma pincelada, de forma intencional, vai te trazer coisas boas, produtivas, e não vai trazer ruído. Aí é o que vocês têm que preocupar. Não pode te trazer ruído. Se tá te trazendo ruído, vai afastar o seu cliente em vez de trazer para perto. Então, é poucas pitadas. E vocês vão fazendo teste, porque talvez o público de vocês goste de uma coisa a mais que o meu não gosta. Pode ser que o meu goste, se dê bem com algum tipo de conteúdo, que o de vocês não vão gostar. Então, primeiro pensa, qual que é o meu público ideal? O meu público ideal consome rede social? O meu público ideal já está de saco cheio de rede social? Então, o que eu vou criar para me diferenciar? Porque esse é o caminho que a gente tem. Porque se nós não investirmos na imagem pessoal, na sua saúde mental, física, psicológica, se você não investir no seu negócio, atendimento, se você não investir nisso, nós não vamos para frente.
O que muito foi falado alguns anos atrás, e sempre foi falado, é que você precisa criar um negócio para que ele dependa 100% de você. Eu não concordo, porque é aquela velha frase, né? O negócio engorda pelo olho do dono. Porque é você, é o seu propósito, é o seu gosto, é a sua visão, é o que você acredita, é você estando de olho. O que você vai fazer é criar um negócio para que ele se sustente e ele caminhe, mas sempre vai precisar da sua visão. Você vai sair do operacional um dia, mas sempre vai precisar da sua visão, da sua produção de conteúdo, da sua voz. Não tem como você passar essa responsabilidade para um IA. Não tem como você passar essa responsabilidade para um funcionário, para um social media, para uma pessoa que vai cuidar das suas redes sociais, não tem como, porque é você. Então, você precisa trazer isso para que seja leve na sua rotina. E uma forma de fazer isso é documentar. Então, pega o celular, grava. Ah, não vou postar agora. Deixa ali de conteúdo, às vezes encaixa no Storyblog, às vezes encaixa num dump que você vai fazer, às vezes encaixa em algo que você vai contar uma história, um antes e depois, vai fazer alguma coisa contando a sua história, vai criar uma narrativa. Então, tudo isso ela se agloba na questão da sua marca pessoal. A sua marca pessoal é como se fosse um globinho de neve, assim, ó. É o que você cria dentro desse globo de neve. Milena, é isso que eu acredito. Então, é esse o seu globinho de neve. Então, a sua marca pessoal, ela é você. Ela é a sua cara, ela é o seu propósito, ela é o seu negócio. E aí, o que você faz? Você cria essa marca pessoal bem feita, bem criada, com os seus ideais, você compartilha isso da sua forma que você vai se conectar com as outras pessoas. O evento que a gente vai fazer dia 7 nada mais é nada mais que para compartilhar, para conectar com outras marcas pessoais. Vocês não vão conseguir se conectar com todas as mulheres que vão estar lá, mas provavelmente vão ter algumas que vão te chamar a atenção, seja pela roupa, seja pela forma de comunicar, seja pelo nome, pelo Instagram, seja porque ela contou alguma coisa lá na sua mesa e você se identificou com ela, e aí depois você vai querer saber mais, você vai querer seguir na rede social, e a mesma forma os clientes são com a gente, eles vão querer saber mais de você, vão querer ver isso compartilhado. Não ache que o seu lugar, o seu nicho já está estafado, já está saturado. Sempre tem espaço para você produzir coisas, para você falar do seu negócio, porque só você fala do jeito que você fala, só você produz conteúdo do jeito que você produz. E é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Espero que tenham gostado, que realmente tenha feito sentido para vocês, que foi muito bom compartilhar isso com vocês. Eu quero ver vocês fazendo isso, fazendo essas técnicas, fazendo essa estratégia. Eu espero que acrescente muito no negócio de vocês. Quero ver e conto com todas. Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigada. Boa noite para vocês, bom descanso e até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente.